Olá, turma! Eu sou o professor Moisés, pronto para mais uma aula de Geografia? Hoje, na nossa aula, teremos dois capítulos. O capítulo 6, falando sobre comunidades tradicionais, e o capítulo 7, falando sobre a população brasileira. Vamos lá? O que a gente tem por objetivo nessas aulas? A gente tem por objetivo entender e caracterizar a importância das comunidades tradicionais, identificar o contexto político, social e econômico a que pertencem essas comunidades tradicionais nos dias de hoje, descrever os principais conceitos de demografia, os conceitos demográficos de população absoluta, população relativa, isso já no capítulo 7, e para finalizar no capítulo 7, identificar o conceito de pirâmide etária e interpretar as suas informações. O que seriam essas comunidades tradicionais? Seriam grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais e que possuem formas próprias de se organizar socialmente e ocupar e utilizar os recursos naturais como condição para a sua reprodução social, cultural e econômica. O que seria isso? São grupos particulares que vivem em espaços determinados do nosso território brasileiro e que vão ter características diferenciadas das demais partes da população brasileira. Quais grupos seriam esses, identificados como comunidades tradicionais? Os povos indígenas, os quilombolas, descendentes dos antigos escravos, os povos ciganos, os caiçaras e as comunidades extrativistas, entre outros. A gente vai trabalhar com esses exemplos na nossa aula. Então, os povos indígenas, historicamente, são povos que já ocupavam esse território antes mesmo da colonização portuguesa. E o processo de urbanização, de industrialização, de exploração econômica, principalmente do litoral brasileiro, fez com que essa população fosse cada vez mais em direção ao interior do território. E esses grupos, muitas das vezes, não receberam a atenção devida em relação ao desenvolvimento das suas atividades econômicas dentro do seu processo de estruturação, muito menos também a manutenção da sua cultura. Então, os problemas enfrentados por esses grupos estão relacionados à demarcação de áreas exclusivas para eles, o avanço das atividades agropecuárias sobre áreas que foram reservadas ou que são atualmente ocupadas por povos indígenas, e as políticas voltadas para a defesa dos seus hábitos e tradições. Já os povos quilombolas, eles são compostos atualmente por descendentes dos africanos escravizados e que mantiveram ao longo do tempo suas tradições culturais. Enfrentam problemas também como a regularização de suas terras e a demanda por infraestrutura dentro dos atuais quilombos. Então, muitos dos quilombos ficam em áreas afastadas, pouquíssimo urbanizadas, então precisam de infraestrutura, precisam do apoio do Estado também para manter suas tradições, para manter o seu modo de vida. Já os caiçaras, eles são povos de matrizes indígenas, portuguesas e africanas que habitam o litoral do Rio de Janeiro, principalmente entre os estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. A manutenção dos hábitos desses povos que vivem principalmente da pesca enfrentam grandes problemas como o crescimento urbano, a industrialização, a poluição e até mesmo também a questão da posse da terra que às vezes dificultam a manutenção desses povos com o seu modo de vida tradicional, o que faz com que muitos deles se insiram dentro da lógica comercial, da lógica urbana e larguem os modos tradicionais de vida. E as comunidades extrativistas, o que seriam essas comunidades extrativistas? São povos que vivem do extrativismo. A gente tem vários exemplos, principalmente na região norte do nosso país, como os quebradores de coco, os extrativistas
de açaí, entre outros, né? As populações ribeirinhas também na região norte são consideradas também comunidades extrativistas, então elas vivem dessa forma e enfrentam também diversos problemas, como a infraestrutura, o desenvolvimento, a falta de desenvolvimento local e a falta de incentivo por parte dos governos na manutenção da sua forma de vida. Agora a gente vai falar sobre o capítulo 7, né, sobre a população brasileira. A população brasileira ela é muito diversa, ela é multicultural, né? Então a gente vai falar agora, no caso, sobre os conceitos básicos do que seria a demografia. Né? E a gente vai trabalhar com dois conceitos principais, que seriam o conceito de população absoluta e de população relativa. O que seria essa ideia de população absoluta? Em resumo, diz respeito ao total de habitantes de um determinado território. Tá? Então, a população absoluta, né, é um índice geral da população de um país, estado, cidade ou região. Diz respeito ao número total de habitantes de um território. Tá? Então, dizemos que um território com população absoluta elevada é populoso. Então a gente está trabalhando aí com duas lógicas, com dois conceitos, né? O conceito de população absoluta e o conceito de populoso. Quando a gente diz que um país é populoso, ele tem um número total de habitantes elevado, ele tem uma população absoluta elevada. Já o conceito de população relativa ou densidade demográfica seria a taxa que mede a quantidade de pessoas presente em um determinado território, estimado por quilômetro quadrado, ou seja, quantos habitantes ocupam 1 quilômetro quadrado. E aí dizemos que um território com muitos habitantes por quilômetro quadrado seria povoado. Então nós estamos trabalhando também aí dois conceitos, o conceito de população relativa e o conceito de povoado. Então, um país ele pode ser populoso e não necessariamente ele pode ser povoado, que é o caso do nosso Brasil. Se a gente observar um mapa temático de população brasileira e da distribuição da população brasileira, a gente vai ver que a população brasileira está concentrada na faixa litorânea, apesar do Brasil ter uma enorme população, está entre os 5 maiores do mundo em relação à sua população. Mas grande parte da população brasileira está concentrada no litoral, ou seja, está má distribuída sobre o território nacional. Tá? Então, a gente pode dizer que o nosso país é um país populoso, mas ele não é tão bem distribuído em relação à população relativa, à densidade demográfica. Taxa de natalidade, taxa de mortalidade e crescimento vegetativo são outros conceitos também importantes para nós entendermos sobre a dinâmica demográfica da população brasileira. O que seria a taxa de natalidade? A taxa de natalidade é o número de nascimento por ano a cada 1.000 habitantes. O mesmo nós teremos esse mesmo quantitativo em relação ao número de mortes, que vai determinar a taxa de mortalidade. Então, a proporção do número de óbitos por cada 1.000 habitantes. E aí o crescimento vegetativo seria a diferença, o cálculo feito entre a diferença em relação às taxas de natalidade e as taxas de mortalidade. A diferença nós dizemos que é o crescimento vegetativo, em que a gente vai observar se essa população se mantém estável, se ela está crescendo ou se essa população está em relação ao seu crescimento negativo. Já sobre a população brasileira, a gente vai continuar falando agora sobre o crescimento vegetativo e os 3 períodos distintos desse crescimento brasileiro. O primeiro período vai da década de 20 e representa altas taxas de natalidade e de mortalidade, mantendo o crescimento vegetativo constante, já que o número de mortes e o número de nascimentos são elevados.
Já o segundo momento do crescimento vegetativo da população brasileira vai da década de 20 até a década de 1960, em que a gente vai observar uma redução na taxa de mortalidade. E a taxa de natalidade continua ainda elevada. Então, nesse período, a população brasileira cresce, já que o número de mortes reduz e o número de crescimento se eleva. O terceiro período vai da década de 60 até os dias atuais, em que a gente vai caracterizar e observar uma redução na taxa de natalidade e de mortalidade. Isso se dá ao aumento da expectativa de vida do brasileiro. Então, o brasileiro vive mais tempo, então a taxa de mortalidade é menor. Entretanto, os brasileiros atualmente têm menos filhos, o que significa que a taxa de natalidade no Brasil também se reduziu. E isso proporciona uma queda no crescimento vegetativo. Agora a gente vai falar sobre pirâmide etária e a análise desses dados em relação às características da população. O que seria uma pirâmide etária? Ele é um gráfico que classifica a população de determinada localidade conforme a faixa etária de idade, dividida também por sexo. Então a gente tem aí a pirâmide etária representada da seguinte forma, né? A parte de baixo da pirâmide, a população jovem, o meio da pirâmide, a população adulta e o topo da pirâmide, a população idosa. O que a gente vai observar aqui na pirâmide etária? Quando a base da pirâmide ela é larga, significa que o número de nascimentos é elevado. E aí quando a gente vê o topo da pirâmide se afinando, significa que essa população tem uma expectativa de vida baixa. Então aqui a gente pode comparar países e levantar características a partir do estudo da pirâmide etária. Por exemplo, Moçambique tem um elevadíssimo número de natalidade, a taxa de natalidade é elevada e a expectativa de vida é baixíssima, ou seja, a população vive menos, o que é diferente da gente comparar a Islândia, por exemplo. Na Islândia nós temos um número relativo da população idosa e principalmente nós temos também aí o meio da pirâmide alargado, que significa que temos um número grande de adultos, né? E uma certa redução na faixa da base da pirâmide, né? No número de nascimentos. Espero que tenham gostado da aula de hoje e em breve nos veremos.